projetar aqui algumas imagens para a gente conseguir se comunicar um pouco melhor com esse tema maravilhoso. 2 temas incríveis: manifestações mediúnicas e transcomunicação. Existe hoje um conhecimento variado sobre transcomunicação nos meios espíritas, embora seja bastante superficial. A transcomunicação, como todos nós sabemos, é a comunicação dos espíritos através de equipamentos eletrônicos, por meios técnicos. Essa palavra é sugerida ao mundo no meados dos anos 80 pelo cientista, engenheiro e físico, Dr. Ernest Senkowski, com quem eu tive a alta alegria de privar da sua amizade e ter tido mais de uma dezena de encontros com ele em eventos da Europa, em viagens que nos encontramos, em congressos, seminários, quando estive também pessoalmente no seu laboratório, em Mainz, na Alemanha. O Dr. Senkowski criou o termo trans, que vem de transcendente, de além de, e agregou a palavra comunicação do verbo comunicar. Portanto, transcomunicação significa a comunicação transcendental. Mas ele acrescentou um termo instrumental, que é através do instrumento, da tecnologia. O termo mediúnico é de Allan Kardec, de sua autoria. A palavra médium, mediunidade, mediúnica, é criada por ele quando ele apresenta o Livro dos Médiuns, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. Em 59, ele lança o Manual Prático das Manifestações Espíritas. E ali ele usa o termo mediúnico pela primeira vez, usando esse vocabulário que mais tarde se popularizaria no mundo inteiro. A palavra médium não era conhecida. O termo médio é o masculino de mídia, que significa meio intermediário. Então, as comunicações mediúnicas e suas manifestações, todas nós já conhecemos bastante na literatura espírita. A transcomunicação, ela é algo que surgiu depois, pós-Kardec, e não tinha esse nome no começo. Mas é interessante, porque existem algumas polêmicas que nós vamos deixar para responder aí no espaço das perguntas. Se as manifestações mediúnicas, elas tendem a ser o pano de fundo de qualquer comunicação com o além. Há quem defenda, no movimento espírita, por uma questão de desatualização de informações, de que a transcomunicação precisa dos médiuns, que ela só é possível se tiver algum médium de efeito físico para ceder o ectoplasma. E as pessoas confundem a transcomunicação com um fenômeno de efeito físico bastante conhecido no movimento espírita. Não é bem assim. Nós vamos ver ao longo da nossa fala que esse é um conceito equivocado, restrito a uma informação que se dá pela visão estreita de alguns companheiros do movimento espírita ainda, que insistem em achar que os espíritos podem falar sem médiuns. E a outra coisa interessante é o fato de que as grandes ideias, a maioria das grandes ideias que impulsionaram a humanidade, que levaram a humanidade para frente, que revolucionaram as gerações, elas não surgiram assim do inopíneo. Todas as grandes ideias tiveram seus precursores. A transcomunicação também teve. A ideia de falar com os espíritos através de máquinas é uma ideia antiga. Ela é ainda do final do século XIX. Alguns intrépidos, ousados cientistas pensaram em falar com os espíritos através de máquinas. O Ernesto Bozano dá notícia de um fazendeiro chamado Jonatas Cus, que tentou fazer uma máquina, uma câmara eletromagnética para os espíritos acessarem as teclas, similar ao que seria a máquina de datilografia mais tarde, só que era uma máquina imensa, assim, tinha quase 1 metro de comprimento, e os médios deitavam numa câmera e os espíritos tentavam fazer contato. Depois, na Holanda, 2 pesquisadores tentaram contato com os espíritos, lograram êxito. Em 1909, Thomas Edison tenta a comunicação com os espíritos
através de fonógrafo. Mais tarde, ele revela que Nikola Tesla, aquele fantástico cientista que hoje está aí na crista da onda por causa dos carros elétricos da Tesla, e foi um grande cérebro da ciência, tentou fazer contato com os espíritos através de equipamentos, também não logrou êxito, e Guilherme Marconi, o descobridor do rádio, tentou também fazer contato com os espíritos. Essas informações nós achamos num diário de Thomas Edison, onde ele revela depois, numa entrevista que ele dá no American Magazine e no Scientific American, cada reportagem 4 páginas, falando do seu empenho nessa tentativa de contactar os espíritos. O incrível é que quem tentou não conseguiu, e quem conseguiu não tentou. Os espíritos resolveram se comunicar espontaneamente, e os primeiros registros dessas comunicações vieram por dentro da Igreja Católica, envolvendo 2 padres, o padre Gemelli e o padre Andreas Resch. Eles gravaram espontaneamente num gravador de fio, quando eles estavam fazendo um concerto de um equipamento para limpar as canções pré-polifônicas que foram gravadas no coro das igrejas. E ali o fio quebra e o padre tenta, na época que o gravador não era de fita, era de fio. E o padre tenta emendar aquele fio que dava muito trabalho, e quando ele ficava um pouco nervoso, para não chegar um palavrão, como ele revelava, ele evocava o nome do pai, dizia: ó, papai, me ajude. O pai dele estava no além. E quando ele fazia isso, ele geralmente se saía bem sucedido, ele se acalmava. Ele emenda o fio, e quando ele vai reescutar a gravação dos cantos gregorianos, ele toma um enorme choque, porque a voz do pai entra naquela gravação. E o pai fala assim, para não ser, eu estou constantemente com você. Ele toma um choque enorme, ele chama o padre Andreas Resch, o Agostinho Gemelli e o André Resch juntos, escuta aquilo de novo, eles pensam até que poderia ser uma ação demoníaca, mas eram cientistas os dois, um era físico, professor da Universidade Católica, um padre redentorista, e outro um físico célebre, conhecido no mundo todo. E então ele faz um desafio àquela voz. E o colega disse: foi seu pai mesmo que tentou falar conosco, ele vai ter que falar novamente. E ele bota o fio para rodar no gravador, e ele pergunta: papai, é você que está aqui? É você que está tentando um contato conosco? E o pai volta e diz assim: claro que sou eu, sou bobão, você não está vendo que sou eu mesmo? E na região que ele morava, essa palavra bobão era usada para referir-se também a um tipo de abóbora. Era uma maneira de brincar como criança, porque ele era um pouco cheinho na infância dele, e o pai chamava ele com esse termo. Ele fica impressionado, impactado, se emociona, chora muito, era a voz do pai, novamente, confirmava. Essa experiência gerou um relatório para o Vaticano. E o Papa responde a eles, isso está numa publicação que me foi dada de presente por o padre pesquisador de TCI, agora no além, François Brunet. Ele me deu uma cópia da revista, chamada Revista Astra, publicação oficial do Vaticano com toda essa história. E o Papa faz ali uma verdadeira profecia. O Papa diz: cara, o padre Gemelli e Ernest, não se impressionem de maneira negativa com essa gravação. Essa experiência poderá marcar no futuro a fé cristã na vida no além. E não foram esses padres, infelizmente, quem deram o torque, o impulso no desenvolvimento da transcomunicação. Tudo veio lá com uma transcomunicação, outra transcomunicação espontânea, uma lei para cá, através de um gravador, nessa época agora já de fita. E na Suécia, envolvendo um homem das artes, da ciência, um arqueólogo, era pintor, ele era cantor de ópera e especialista em filmar achados arqueológicos.
além de arqueólogo, ele também era um cineasta da arqueologia. Um homem plural, bastante querido, muito culto, chamado Frederick Jungerson, falava 5 ou 6 idiomas na época. E o Frederick Jungerson se impacta com a primeira transcomunicação instrumental, espontaneamente gravada no seu gravador de rolo, na porta, na abertura, aliás, da janela da sua casa de campo em Moebo, na Suécia, onde ele grava vozes humanas entremeando o canto de pássaro. Foi esse homem, Frederick Jungerson, naturalizado sueco, na sua casa de campo, em Estocolmo, na Suécia, quem dá o desenvolvimento mundial para as pesquisas de transcomunicação. Mais tarde, ele encontra outro cientista chamado Haldiver, depois que ele convoca a conferência internacional, publica um livro, anuncia o que ele havia descoberto. O seu livro chamava Vozes do Universo, ele já estava com cerca de 2.000 vozes gravadas e arquivadas em fitas, cassetes, e impactou o mundo com essa experiência, porque ele tinha o apoio da Sociedade de Parapsicologia de Estocolmo, na Suécia, e ele também convocou cientistas, engenheiros, gente da PAI, da Philips, da Telefunken, para avaliar suas experiências e mostrar que aquelas vozes eram paranormais. Teve um controle, teve um método científico de segurança para garantir que as vozes não eram coisas daqui. As vozes passam para a Europa e se espalha ali por dentro da Alemanha, com outro pesquisador chamado Konstantin Haldiver. Esse dedicou a vida inteira fazendo as pesquisas, e mais tarde ele publica livros. E chegou a publicar 3. O mais famoso chamava Breakthrough, A Entrada numa Nova Dimensão. E esse livro acompanhava de um LP, um disco rígido do passado, contendo centenas de gravações de vozes dos mortos. A informação chega pela Inglaterra, faz uma revolução em Londres e nas cidades mais importantes de todo o país, a notícia percorre. Um jornalista e psicólogo chamado Peter Bander retrata isso num livro chamado Os Espíritos Comunicam-se por Gravadores, e as informações da TCI ganham impacto muito alto nos anos 60, nos anos 70, e quando chega nos anos 80, um cientista norte-americano de nome George Willamich viaja ao mundo, visita mais de 300 grupos de EVP, na época não tinha o nome de TCI, chamava Electronic Voice Phenomenon, o fenômeno das vozes eletrônicas, e ele então volta junto com um grupo de cientistas, 26 técnicos e engenheiros de várias formações, uma equipe dinâmica e poliprofissional, né? Ele monta uma organização chamada Metal Science Foundation e começa a trabalhar num equipamento para tentar fazer gravações bidirecionais com os mortos, porque as comunicações eram só, assim como foi o primeiro telefone de Alexander Graham Bell, em um sentido, era unidirecional, não eram bidirecionais. Ou então, nos anos 80, o Dr. Senkowski resolve batizar esse assunto com esse nome. As pesquisas avançaram, começou a acontecer simpósios, eventos, colóquios, livros, artigos, até que aconteceu o primeiro Congresso Mundial de TCI, em 1989, de 9 a 12 de junho, na cidade da Basileia, na Suíça. Eu tive alta alegria de estar presente nesse congresso, fui um dos únicos sul-americanos, brasileiros que estavam lá. Eu, o Dr. Prieto Pérez, e um amigo do Paraná, Wilson Pickler. Nós éramos lá os únicos espíritas, os únicos brasileiros, os únicos sul-americanos. E estávamos lá com mais de 820 cientistas do mundo todo apresentando essas pesquisas, os resultados mais interessantes. Foi muito marcante que nós podemos presenciar. E a transcomunicação, então, ganhou impulso, começou a se desenvolver no mundo inteiro e se tornou um assunto conhecidíssimo, porque já passou por muitas mídias de vários países, televisão já foi em diversos assuntos, mas aí vem uma outra coisa que ficou na invisibilidade. Nas manifestações mediúnicas do Brasil e do mundo, haviam previsões da TCI. Nós fizemos aqui
um apanhado de informações sobre essas informações dos precursores da TCI. Esse livro que vocês estão vendo na capa é da literatura mediúnica brasileira. O nome do livro é Meu Além de Dentro e de Fora. O médium se chamava Luiz Antônio Mileco, porque ele já desencarnou, ele era um cego, mas ele psicografava o espírito de Delfos, que na verdade era Humberto Roden, um grande escritor brasileiro, seminarista, católico. Depois ele deixou a batina e se tornou um grande professor e escritor com obras maravilhosas. O espírito Delfos, ele usou o pseudônimo porque a família estava toda viva, Humberto Roden, para não ter problemas autorais, ele usou esse pseudônimo, mas na verdade era Humberto Roden. Humberto Roden foi um biógrafo aqui no Brasil de grandes personagens. Ele biografou Gandhi, ele biografou Einstein, ele biografou Paulo. E aí, desencarnado, ele encontra esses personagens lá no além. E ele faz várias entrevistas. Nesse livro, Meu Além de Dentro e de Fora, é, na verdade, a entrevista com grandes personagens que ele encontra no além. Até hoje? Ele encontra A vossa majestade espiritual, o espírito de Thomas Alva Edison. E ele, então, diz que viaja para os céus da Califórnia, numa cidade espiritual, acima dos estados do perímetro atmosférico dos Estados Unidos, e ele lá encontra com Thomas Edison trabalhando num grande laboratório, cheio de luzes, ele retrata isso, e ele entrevista Thomas Edison e pergunta o que significava aquele laboratório. Thomas Edison diz que eles estavam ali trabalhando com mais de 250 espíritos de ex-cientistas mortos para tentar fazer o contato da transcomunicação com a Terra pela televisão, mas, sobretudo, para retirar a necessidade dos médiums do contato. E o espírito de Delfos, então, pergunta a Thomas Edison, mas o senhor acha que o médium não é mais necessário? Ele disse, não, eu creio que o médium vai ser necessário sempre para uma área de prática da mediunidade. Contudo, para que a comunicação com a lei e a imortalidade da alma seja tida como uma realidade da natureza, é preciso que não precise de médiuns, porque os defensores do inconsciente vão sempre pegar essa balsa para fazer um escapismo, para dizer que as comunicações com a lei nada mais é do que o resultado da produção da mente e do inconsciente do médium. Se nós conseguirmos manter um nível de comunicação direta pelos campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos e dispensando os médiums, os materialistas não terão desculpas para não aceitar o fenômeno como uma realidade da natureza. Thomas Edison estava vendo na frente. O que é interessante, gente, é que essa entrevista foi psicografada antes dos anos 80, no finalzinho dos anos 70. Mileco publica esse livro no começo dos anos 80. O primeiro congresso de transcomunicação foi em 89. Quando eu fui para o primeiro congresso, eu não conhecia essa informação. Volto da Europa, me encontro com o Mileco e ele me mostra o livro que foi publicado, depois de um tempo que ele psicografou. E ele, naquela época que ele recebeu a comunicação, não existia comunicações por televisão, nem por computador, só tinha por vozes. E nessa entrevista, Thomas Edison anela a possibilidade de ter comunicações com a Terra pela televisão. Olha que coisa interessante, vocês vão ver no final da minha palestra, eu me encontro com um casal de transcomunicadores lá em Luxemburgo, e eles me mostram a imagem de Thomas Edison no laboratório, com outros pesquisadores, e tem aquelas descrições da entrevista de Mileco, e é incrível porque Thomas Edison aparece em imagem escaneada por computador. Na minha quarta viagem para a Europa, eu levei esse livro e presenteei os pesquisadores de lá. Foi um impacto muito grande quando eles viram que no Brasil havia uma psicografia que antecedia o feito, o fato da captação de imagens, narrada por um espírito que dizia ter entrevistado Thomas Edison, e quem aparece lá também é o mesmo Thomas Edison. Aqui tem outra narrativa interessantíssima
na literatura mediúnica brasileira. O espírito Bezerra de Menezes comunica-se no começo do século, prevê o surgimento da televisão, antes da TV acontecer, porque ela vem nos anos 40, a televisão é inventada pelos escoceses, aperfeiçoada pelos americanos nos anos 50. Revelando que, através desse aparelho, em futuro próximo, os espíritos se comunicariam. Isso está no livro Devassando do Invisível, da FEB, de autoria de Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium, por sinal muito esquecida, com sua literatura mediúnica no movimento espírita brasileiro, mas esse livro é da sua lavra. Aí não é um livro mediúnico, ela mesma é autora. Nesse livro, ela relata a história de que um grupo espírita relacionado com seus pais, o espírito Bezerra de Menezes comunica, lá pelos anos 20, vocês imaginam? E ele revela que vai surgir um aparelho que vai encurtar a distância dos povos, escreve a televisão. E dizer um negócio desse, que no futuro próximo os espíritos se comunicar por esse aparelho, era uma informação muito mal assombrada. Os dirigentes daquela casa, daquela comunidade espírita, escrevem para a Federação Espírita Brasileira para se aconselhar e para eles avaliarem aquela comunicação psicofônica. Gente, a Federação mandou uma carta sugerindo que a Casa Espírita se entregasse ao recolhimento e à prece, porque tudo indica que aquilo não passava de uma informação de um espírito mistificador e pseudo-sábio. O tempo passou. Os escoceses descobriram a televisão. E nos anos 80, os espíritos começaram a se comunicar pela televisão. Olha que coisa interessante. Final dos anos 80 para 90. E a Federação publica o livro e reconhece a história como autêntica. Foi um precursor essa comunicação maravilhosa. No livro Nosso Lar, Literatura do Espírito André Luiz, o espírito de Ricardo, que está reencarnado no Rio de Janeiro, já em estado de infância, na Terra, no corpo físico, ele é evocado do além no culto, na casa da senhora Laura, ele se comunica na colônia Nosso Lar através de uma aparelhagem eletrônica. O rosto dele entra na tela e ele aparece como um velho e se comunica ali naquele lugar, no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, onde ele habitou por muito tempo. Isso já era a transcomunicação da Terra para o espaço. Já é também um outro motivo interessante. E tem outra curiosidade nesse livro, que a palavra televisão aparece antes dela ser divulgada para o mundo. Quando Chico Xavier recebe esse livro, ele usa que a colônia Nosso Lar é toda controlada por um circuito de televisão. Existia a palavra cinema, mas a palavra televisão não tinha. A palavra televisão veio de 46, o livro publicado em 44. Portanto, o nome TV, televisão, já é comum na literatura psicográfica do Brasil. É outra curiosidade interessantíssima. E as pessoas não perceberam isso. É um impacto incrível. E já era uma TV muito mais avançada do que a nossa. Hoje a gente já compreende, né, o circuito de câmeras que controlam aqui no planeta mesmo, presas, residências. Você tem hoje um circuito mundial aí de Wi-Fi. Isso já era comum no além, muito antes da Terra ter a televisão. Aí, aqui, o impacto, a literatura mais incrível, mais antiga que a gente tem notícia, é o Livro dos Espíritos. Na questão 934, os Espíritos fazem uma afirmação profética do surgimento da transcomunicação, antecipando todo mundo. Antecipando o Papa, antecipando a psicografia, antecipando os espíritos daqui do Brasil. Essa questão é muito interessante porque ela dá sustentabilidade em duas coisas: das cartas psicografadas do além, pelos médiuns, e do futuro da TCI. Olha lá como é que está aqui. A gente fez uma imagem da pergunta. Eu também estou ouvindo o seu. Os que não são caros não constituem para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade. Os espíritos respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação como é a lei. Tendes, porém, uma consolação em podermos comunicar-vos com os vossos amigos pelo bem que nos estão ao alcance. No caso, era a mediunidade. O grifo é de Kardec e eu pintei de amarelo.
enquanto não dispõe de outros mais diretos, outros meios, né? Mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Gente, que meios mais diretos seriam esses que ia estar disponível para os nossos sentidos, mais acessíveis aos nossos sentidos? Óbvio que são os aparelhos tecnológicos. Na época que os espíritos responderam isso a Allan Kardec, nós não conhecíamos nem o telefone, porque o Alexandre Graham foi em 1874, nós não conhecíamos gravadores, não tinha equipamentos eletrônicos, nós só tínhamos um telégrafo. Mas ninguém poderia supor que essa questão aí, 1984, ia trazer a verdadeira profecia. Porque a mediunidade, ela é extrasensorial. Você não vê o espírito psicografando, utilizando a mão do médium. Você acredita porque você analisa a mensagem pelo seu conteúdo peculiar e vê se tem a ver com o autor do texto. Mas porque a mediunidade não dispõe dos nossos sentidos para identificarmos o espírito, a não ser que a pessoa que o veja seja um médium vidente, está vendo pela dupla vista, está vendo pela mente, não é ainda uma garantia de segurança, porque o espírito também pode enganar o vidente. Mas enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos, era os espíritos da equipe do Espírito de Verdade profetizando aí a TCI. Aqui, a entrevista de Thomas Edison, eu vou passar por ela, só para registrar, eu botei isso no meu livro, traduzi parte dessa entrevista, que ele dá ao jornalista R.C. Forbes, no América Magazine, e depois no Scientific American, 2 jornais americanos. O mundo zumbiu na época. Teve um jornal francês que publicou até um circuito, vendeu centenas de milhares de exemplares na época na Europa, dizendo que Thomas Edison tinha inventado um diagrama e botou o circuito. Thomas Edison depois desmente e disse que isso é falso. Eu estive na Biblioteca Nacional de Washington, D.C., e durante 4 dias pesquisando, eu vi um panorama do que foi o mundo na época com a mídia por causa dessa revelação de Thomas Edison. O cérebro mais útil das Américas se envolvendo com comunicações de espíritos. Mais tarde, ele diz por que ele tentou fazer esses contatos. Ele pensava o seguinte: se aqui na Terra os homens já estavam se comunicando via rádio, por telefone, lá no além era um método muito primitivo, ter só a mediunidade, porque ele dizia, um espírito mais avançado para escrever por um médium, falar por um médium, deve ter muita dificuldade. Eu, como cientista, não gostaria de pegar na mão de um adolescente para escrever sobre um assunto que ele nunca ouviu, não sabe sobre nada do que eu vou escrever. A mesma coisa se dá com o espírito mais elevado, aquele médium que ele utiliza como instrumento. Então, ele achava que, no além, os espíritos mais avançados poderiam usar equipamentos aqui na Terra, como nós usávamos rádios para falar uns com os outros, e o telefone. Ele sonhava com isso quando viveu na Terra. Aí depois, no além, ele continua a trabalhar com essa possibilidade. Aqui já estamos no mundo da TCI. Essa foto aqui é dos meados dos anos 90. Estou na casa do pesquisador Adolfo Holmes, na cidade de Rivnik. Quando eu pisei o pé nesse degrau, ele disse, Clóvis Nunes, você está pisando na casa mais bem mal assombrada de toda a Alemanha. O pesquisador Adolf Holmes, um dos maiores pesquisadores da TCI, da Alemanha e da Europa, com resultados fantásticos. Essa casa onde ele mora ficava nessa cidade de Rivnik. Eu peguei um trem até White Lake, ele foi me buscar nesse carro. Eu perdi o trem e peguei outro, na esperança de chegar lá. E ele estava com a tradutora. Quando eu cheguei na estação, depois de que a neve, muita neve, eu saí do hotel, que gastaria 10 minutos, gastei 55 minutos para chegar na estação, o trem saiu ali há poucos minutos, eu tive que pegar o próximo. E eu disse, eu vou até lugar, porque se ele estiver lá, eu desço, senão eu volto. Um pouco frustrado, com medo de não dar certo, eram uns 40 minutos de viagem, de onde eu estava, para lá. E quando eu cheguei, que vi o carro dele estacionado perto da árvore que nós combinamos, na estação com numerada, eu aliviei, desci, o gelo, estava um frio, abaixo de 0, uns 8 graus, estava nevando, inclusive. Eu bato na porta, assim, do vidro do carro, e ele baixa, eu entro,
e já vou falando para a tradutora. Muito obrigado por você ter me esperado. Ele disse, não, eu não lhe esperei, eu fui embora. Eu sei que você perdeu o trem. Quando eu cheguei, minha mãe do além mandou uma mensagem para mim pelo computador, mandando que eu voltasse, que você vinha no trem 342 e me deu o número da poltrona e disse que você veio no vagão da terceira classe. A mãe dele já tinha mandado ele voltar para me esperar. Uma mensagem que eu me senti super gratificado. Eu disse, então eu agradeço a sua mãe por fazer você voltar ao meu encontro. E aí, quando ele disse essa frase que estava pisando na casa mais bem mal assombrada da Alemanha, eu achei interessante, porque aí nessa residência, pessoas de luto dessa cidade que ele está, por mais de 5 meses vieram aí para a porta dele para falar com os espíritos com dia e hora marcado. Os espíritos marcavam e as pessoas vinham falar com seus entes queridos através dos rádios e dos gravadores. Mais tarde ele começou a receber por televisão. Aqui estamos nós três, à nossa esquerda da tela, o Dr. Ernest Senkowski, o grande pesquisador da TCI, o autor da palavra, o físico, professor de várias universidades, um homem respeitadíssimo no mundo da ciência. A introdução dele no mundo da TCI já foi um impacto de reconhecimento científico imenso. E lá atrás, o Adolfo Holmes. Eu aprendi as técnicas da TCI, eu estava bem mais jovem do que hoje, eles menos idosos. Os dois hoje já estão no além, foram na frente, já desencarnados, mas são dois fantásticos transcomunicadores. Dr. Senkowski era a maior referência científica da Europa, viva, do seu tempo, nesse assunto. E o Adolfo Holmes, um dos melhores transcomunicadores de toda a Alemanha, e talvez até de toda a Europa. Receberam mensagens belíssimas. Aí eu fiquei por 4 dias, recebendo mensagens, dias e noites, recebendo mensagens de espíritos da NASA, o George Jeffers Miller, recebi mensagem da mãe, recebi mensagem de outros espíritos que veio, é incrível, a gente veio falando sobre as chuvas ácidas. Eu estava, na época, bastante envolvido com paz ambiental, eu fui falando, eles foram me falando dos pinheiros, que a chuva tinha matado os pinheiros todos cor de cinza, mortos, e eles falando das chuvas ácidas devido às poluições das indústrias. E quando eu chego na casa, tem uma mensagem de computador do além, dizendo que Clóvis Nunes atraiu o espírito de Devas, as florestas têm protetores. E a mensagem dizia sobre o tema que a gente estava conversando na viagem e não tinha como Adolfo Holmes saber sobre aquilo, porque a gente estava a 1h30 da casa dele e a mensagem já tinha sido recebida. Aqui algumas imagens que ele foi recebendo, eu trouxe para mostrar a evolução da qualidade. Essa imagem dá para vocês verem na tela, me acompanhem aqui, ó, pela percepção de quem está longe, dá um perfil de um rosto. É um filósofo inglês chamado Thomas Beck, que mandou uma mensagem sobre espaço e o tempo. Dá para a gente ver aqui claramente, aqui se você me acompanhar no mouse, um olho, o outro olho, o nariz, a boca com a barba, aqui em cima os cabelos, aqui a testa, as sobrancelhas, o perfil está aqui, ó, nesse giro do mouse. Mas veja como tudo foi evoluindo. A imagem se mistura com o chuvisco branco da TV. Mas como ela foi melhorando ao longo do tempo, quando os espíritos foram trazendo novos contatos. Deixa eu passar a próxima. Travou aqui um pouco. Aqui já é um transvídeo do cardeal polonês Augustin Roland, que discordava da SS nazista, criticou muito a pátria alemã. Ele era polonês, morava na Alemanha, desencarna, e depois, nessa mensagem, ele manda o seu rosto e manda uma mensagem de texto para o computador, porque os espíritos também interferem nos textos. E ele diz, daqui do além, as pátrias não têm fronteiras, todos somos irmãos. E eu voltei para dizer que amo os alemães. Eles não tinham mais problema. Aqui outro transvídeo, é um resumo, por causa do nosso tempo. Aqui a imagem de Frederick Jungerson, aquele pioneiro que primeiro recebeu as imagens da Terra, desculpem, as vozes na Terra. Ele morreu sem saber sobre isso, sobre a comunicação via televisiva.
os transvídeos não foi alcançada por ele morre no meados dos anos 80, já com mais de 80 anos de idade, e ele, do além, continua ajudando os diferentes grupos de transcomunicadores. Já fez inúmeros telefonemas para a casa de muita gente, já interferiu na tela de TV, de computador e vozes de rádio. Essa imagem que vocês estão vendo apareceu na tela da TV de Adolfo Rubens, naquela casa que nós estávamos. A tela ficou alaranjada, aparece esse rosto recortado no espaço, e é a imagem de Frederic Jungerson. Aqui à sua direita, olhando na frente da tela, está ele quando vivia sobre a Terra, próximo da sua morte, e à esquerda está o rosto dele com a similitude da imagem recebida, o rosto recortado. O curioso é que aconteceu um fenômeno estranho nesse dia, porque em cima do rosto tinha 3 faróis, 3 luzes arredondadas na tela da TV. E em Luxemburgo, outro grupo de transcomunicadores recebe por scanner no computador a mesma imagem. Olha aqui, ó. Essa imagem dessa mulher que vocês estão vendo em pé, com as mãos assim, encostadas, é a Suelen Zalter. Ela é uma morta. Ela é uma física do além. Esse computador estava na sala de trabalho dela lá no mundo espiritual. E nesse computador aparece a mesma imagem que apareceu na tela da TV em Revenick, na casa de Adolfo Holmes. 30 minutos depois, os espíritos enviaram um fax. Nessa época tinha um fax ainda, ele era o rei da comunicação escrita, antes do e-mail. Eles mandam um fax dizendo que aquilo na transcomunicação cruzada, porque os espíritos revelaram, desde o tempo primórdio da TCI, quando as primeiras vozes foram recebidas por Jungerson e também por Valdiver, que lá no além tinha estações transmissoras para a Terra. A estação que transmitia lá para a Alemanha chama-se Estação Central. A estação que transmitia para Luxemburgo, que é a origem dessa imagem, chama-se Estação Zeitstrom, ou Estação Fluxo do Tempo, traduzindo para o português. As 2 estações no além cruzaram as comunicações e mandaram para a tela da TV de Adolfo Rubens na Alemanha e para a tela do computador escaneado do casal Julius e Meg Raschfesbach, que residem em Luxemburgo. E eles se aproximaram, os espíritos disseram que estavam fazendo isso para que os transcomunicadores se aproximassem entre eles mesmos e enriquecessem os resultados da TCI. Mais tarde apareceram transcomunicações cruzadas com rádio e computador, metade da mensagem estava no rádio, o complemento estava na digitação dos textos. Aqui a mãe de Adolfo Holmes, aqui avisou para ele voltar para me buscar. Olha como as imagens foram melhorando. Caroline Holmes, ela desencarna de parto quando ele nasceu. Ele não teve a alegria de conhecer a sua mãe. E o incrível é que ela mostra a imagem dela do além. Não tinha fotografia na época para ele recordar dela, a fotografia havia se perdido. Ele lembrava que tinha visto dos seus avós, dos seus parentes próximos, mas ele não ficou com nenhuma fotografia dela de mão. Mas tinha memória do seu rosto, vagamente. E ela mostra a imagem dela, jovem, quando ele nasceu, nessa imagem definida pela tela da televisão. Aqui uma imagem linda do espírito do Z3, que é o coordenador da Estação Central. A sua mãe diz que lá ele é o espírito elevado, que é o coordenador de todas as comunicações, e ela deu notícia que nessa Estação Central tem um grupo de espíritos brasileiros e portugueses desencarnados que trabalham para mandar mensagem em cooperação com a Estação Central e a Estação Rio do Tempo para mandar mensagem para os transcomunicadores daqui do Brasil. Por isso que é comum, quando vocês verem no YouTube alguma comunicação que eu faço, fazendo evocações, eu evoco ele, evoco a Estação Central, evoco a Estação Fluxo do Tempo, os espíritos envolvidos na TCI, para poderem nos ajudarem a ter alguns resultados. E nós temos obtidos seguindo essa pista orientativa que esses espíritos nos deram.
Essa imagem também é maravilhosa na Suécia. Um amigo de Jungerson, aqui está ele na parte superior da tela, acompanha aqui com a setinha do mouse, ele quando vivia sobre a Terra, e essa imagem é um transvídeo. Um amigo dele, com quase 90 anos, não podia ir para o seu enterro. O corpo estava no velório, e o amigo muito sentido, comentando com a esposa, porque a saúde não dava para fazer a viagem para o sepultamento do seu grande amigo, e ele liga a televisão. Ao invés de aparecer a imagem da estação do programa local, aparece o rosto de Frederick Jungerson. Ele corre, pega a sua Polaroid no quarto e faz essa foto. Deu tempo ele voltar, a imagem se segurou na tela por mais de 3 minutos e meio até ele fazer a foto. Essa é a imagem do Jungerson, quando o seu corpo ainda estava sendo levado ao cemitério. Há uma mística entre os católicos que diz que quando morreu descansou. E, na verdade, o Jungerson começou a trabalhar pela TCI antes do sepultamento do corpo. Mostra que ele foi espírito que despertou com bastante rapidez no além e pôde mandar sua própria imagem para o seu amigo na Suécia. Um fenômeno belíssimo. Aqui um transvídeo agora já em scanner, não é em Polaroid. Essa imagem da direita aqui é a imagem escaneada, mandada do além, no computador do casal Julius e Meg Hashfestibar. Acima é a jovem filha de Heidegger Schaeffer, Helle Schaeffer, que desencarna com pouco mais de 20 anos após uma cirurgia. Ela não resiste ao pós-operatório. Helle Schaeffer mandou muitas mensagens para suas mães, para os seus pais, aliás, sua mãe e seu pai, através do telefone do transcomunicador alemão chamado Hans-Otto Koenig, e marcava a hora e o dia de fazer os contatos. E mais tarde, ela manda a sua própria imagem escaneada do além para a Terra. Aqui também a imagem dela pela televisão, à esquerda, no transvídeo, à direita é a fotografia de quando ela vivia sobre a Terra. Veja que a semelhança do rosto é muito parecida e os pais assistiram isso. A sua mãe, impactada com essas comunicações, escreveu um livro belíssimo chamado Ponte entre Aquilo e Além, que eu trouxe e ajudei a traduzir. Foi publicado no Brasil pela editora Pensamento. Aqui a grande imagem que eu falei para vocês, que me foi presenteada pelo casal Julius e Meg Hashfestibar. Eu levei o livro de Luiz Antônio Mileco, li a entrevista de Delfos com Edison, eles se emocionaram bastante, a descrição é incrível. Aí está Thomas Edison, mais jovem, ao lado de George Cukor, o autor de um cineasta, dirigiu mais de 50 filmes americanos, entre eles um filme famoso, o pessoal mais velho do que eu deve conhecer, que vem aí na tela, chamado A Dama das Camélias. Ele foi um consagrado cineasta americano, e é nesse laboratório de Edison que o espírito de Delfos diz ter encontrado ele, lá nos céus da Califórnia. Essa imagem é uma imagem que confirma a mediunidade no Brasil, e a mediunidade confirma a TCI na Europa. Aqui já uma imagem mais moderna, mais bem depois daquelas, também captada pelo casal Jules e Meg Hashfestibar. Veja, gente, se fosse um parente nosso, com essa nitidez, com esse nível de gravação, de registro, qualquer um de nós reconheceríamos. Aí uma jovem judia. Aqui o Klaus Schreiber, o pioneiro das gravações por imagens na TV. Esse homem, na verdade, fez a maior descoberta do século XX, não foi reconhecido ainda. Nos anos 80, 1986, nitidamente, ele recebe a imagem da sua filha do além. Ele, para não viver sozinho, porque ele perdeu as 2 famílias em 2 acidentes automobilísticos, ele morre depois que ele vira transcomunicador, mas antes dele se tornar transcomunicador, era um homem solitário. Perdeu o primeiro acidente a sua esposa e os seus filhos, seu filho, depois perdeu a filha, pai e mãe. E o cunhado também, todos os 2 acidentes trágicos. E ele dava festas em casa, fazia karaokê, a casa cheia, todo mundo junto. E foi um dia que tinha passado uma reportagem de transcomunicação numa rádio de bastante audiência na Alemanha. O programa durou 1h30. E foi um sucesso, um impacto muito grande. E ali no karaokê, uma pessoa já com a cerveja avançada,
pegou o microfone e disse: alô, Felipe, você está aqui, hoje teve um programa de comunicação dos mortos na rádio. Se você estiver presente, venha falar conosco. Aí o pessoal que assistiu aquilo, o karaokê foi lá, tomou o microfone dele, achou que ele estava um pouco embriagado, não devia falar assim, respeitar os mortos, pediu desculpa ao pessoal da festa, Klaus Schreiber não gostou também muito, e foram bater uma música. Na hora que eles ligaram o gravador para escutar a música, veio uma voz por cima da música que foi gravada ali e dizia: alô, amigos, aqui fala o Felipe. Eu estou presente, mas infelizmente não posso mais tomar essa cerveja maravilhosa. Klaus Schreiber revela que a sua casa ficou vazia em 15 minutos. As pessoas foram saindo, aquilo foi forte demais. Enquanto a casa esvaziou rápido, ele confessa que ficou por mais de 3 horas rebobinando aquela fita, ouvindo aquela voz, até que ele concluiu: se essa é a voz do Felipe, o Felipe vive. E se o Felipe vive no além, minha mãe, meu filho Robert, minha filha Karen e meus pais, meu cunhado, todos estão vivos. Ele pesquisa a TCI, através de liga para a rádio no outro dia, transforma a sua casa no laboratório. 6 meses depois, ele começou a receber vozes e nada menos do que a sua filha Karen. 2 anos de experiências e ela diz: papai, eu estou aqui com 6 cientistas mortos e eles estão querendo treinar, ensinar técnicas de gravações para o senhor captar minha voz pela televisão. E ele capta. Essa imagem foi bastante difundida no Congresso, em Transcomunicação, foi um impacto muito grande, espalhou como rastilho de pólvora em todos os grupos, e aí ele morre. Ele era um técnico de incêndio, era um bombeiro. Ele desencarna e manda essa imagem dele. Essa imagem dele que vocês estão vendo aí é a imagem dele depois de morto. Por isso que não é tão nítida como uma foto da Terra. Foi captada por scanner, num computador, em Luxemburgo, na casa do casal Julius e Meg Rasch Fischbach. Ele relata, era uma quarta-feira, que na próxima quarta ele ia mostrar a casa que ele vivia no além do mundo espiritual, na cidade que ficava sobre os céus da Alemanha, onde ele encontrou toda a família dele, desencarnada. Narrou de uma maneira belíssima como era a vida no mundo espiritual, em várias mensagens que ele mandou, e no dia aprazado, na quarta seguinte, ele manda essa imagem da foto da residência dele no além. Olha que coisa linda. Dá para a gente até perguntar o que é que está esperando para morrermos, né? Porque morar desse jeito aí é um paraíso paradisíaco. Isso confirma a narrativa do espírito de André Luiz sobre as cidades espirituais. E ele manda essa imagem, panorama da residência onde eles habitavam lá, nessa cidade espiritual do além. Aqui, transcomunicação no tempo, é um assunto complexo. E falar desse tema, gente, em 1 hora é botar uma cidade dentro de uma caixa de sapato. Eu vou pedir perdão aí para a gente passar um pouquinho do tempo, pelo menos para responder as 3 perguntas depois. Essa escrita que vocês estão vendo à minha direita é uma escrita direta, feito por uma caneta que se levantou sozinha, em cima da tela de um computador. Em cima dessa tela tinha uma folha de papel ofício e o espírito escreveu em inglês arcaico. A caneta escreveu sem mão humana. A mão que conduziu foi a mão invisível. Um verdadeiro fenômeno de efeito físico aí. Essa história está no livro Os Mortos Comunicam-se por Computadores. Eu dediquei um capítulo do livro para falar sobre isso. Esse título tem uma interrogação. O autor do livro é Ken Webster, professor de economia da cidade de Chester, na Inglaterra, que foi morar num chalé que ele comprou. E o chalé ficou com fenômenos. Começou a ficar mal assombrado, como ele relatava. Mais tarde ele descobriu que ele estava sendo vítima de um fenômeno de poltergeist. Os sofás amanheciam amontoados, as cadeiras fora do lugar, em cima da mesa, copos derribados. E ele procurou ajuda para aquilo. Mais tarde, o seu computador começou a sofrer interferências. E essa assinatura aqui, o teu nome Thomas Arden, era o espírito que assombrava seu computador. Primeiro ele começou a dizer que se chamava Lucas Weyman, era um pseudônimo que ele estava disfarçando para não ser reconhecido. E o Thomas
dizia ser o dono do chalé. E que o Ken Webster estava na casa dele, invadindo a casa dele e ocupando os espaços sem pedir autorização dele. O que é interessante é que o Thomas, depois de um tempo, ele revela o que ele achava do Ken, e o Ken revela o que achava do Thomas. E o Thomas resolve, ele se comunicou por esse método de escrita direta no papel, porque ele começou a escrever no piso da garagem e nas paredes com carvão. E o Ken disse, você está pintando minha casa toda de letras? Você está enchendo minhas paredes de escrita? Ele disse, porque eu descobri como fazer isso aqui, e é com carvão que eu escrevo. Esse espírito estava vivendo 400 anos atrás no tempo. 4 séculos atrás. Então, ele não conhecia a caneta esferográfica. Aí o Ken descreve a caneta, descreve o papel sulfite, e ele diz, bota esse papel aqui em cima da caixa de luz, porque o computador, segundo o espírito narrava, aparecia lá para ele no quarto, fora do tempo e do espaço do Ken. E ele viu o Ken digitando na tela, ele também botava o dedo nas letras e escrevia. A escrita saía com as letras sem espaço. E os textos ficaram profusos. Esse espírito conversou com ele por mais de 3 anos. Tem texto com mais de 300 palavras. Até que ele escreve nesse papel sulfite, escrita direto. Um pesquisador da Inglaterra, chamado Peter Trinder, foi examinar o inglês arcaico. Ele ficou tão impressionado que ele diz, ninguém escreveria esse inglês se não estivesse vivendo na época. É impossível alguém escrever dessa maneira, com o traço das letras, e com a estrutura da língua. Ele ficou mais apaixonado pelo inglês arcaico, que vinha nas cartas e nos textos dos computadores, do que diretamente pelo fenômeno normal. Tão impressionante que era a legitimidade da escrita. O Ken fez de tudo para tentar entender o fenômeno. Primeiro ele pensou que era uma coisa simples, ele achou que estava sendo pirateado o seu computador, que estava tendo uma invasão externa, ele botou, orientado pela Society Psychoresearch, a Sociedade de Estudos Psíquicos da Inglaterra, ele espalhou talco em toda a casa, saiu de casa para passar uns dias fora, botou cadeado em todas as janelas, todas as portas, ficou com as chaves, porque começou a perturbar muito ele, aquelas discussões agressivas pelo computador. E ele voltou. Quando ele voltou, não tinha sinal nenhum, os cadeados estavam normais, e quando ele vai na tela, tem um texto, e o espírito dizia, você é invasor, sai da minha casa, você está me importunando, e está querendo reformar o meu chalé, eu não vou permitir isso. E lá, depois de um tempo, os dois se tornaram grandes amigos, mas antes de ficarem amigos, um disse o que achava do outro. O espírito lá de Thomas dizia, se é que era espírito, né? Ele dizia, há 400 anos atrás, que ele tinha conversado com os amigos dele e que chegaram à conclusão que o Ken, que dizia estar vivendo aqui nos anos 80, era um espírito que estava assombrando a casa dele lá, o chalé de 1500. E de lá ele dizia que, o Ken aqui dizia, curioso, que aqui todos nós temos a mesma conclusão, nós acreditamos que o espírito é você, quem está assombrando minha casa é você. É uma história fascinante. Aqui uma das fotos dos textos emitidos pelo espírito, que depois aprendeu a dar um espaço e escrever os textos direto para o computador. Depois disso, muita gente começou a receber mensagens, mas foram os primeiros contatos do mundo por computador. Aqui, para encerrar, eu estou mostrando o envelope que foi achado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Foi uma pesquisa que eu fiz com o editor do meu livro. Aqui do lado esquerdo está escrito apresentado às 11h20 do dia 26 de março de 1909. Assinado por um homem incrível que se chamava Augusto de Oliveira Cambraia. Esse homem era um inventor da área de indústria têxteis, e dentro desse envelope, seguindo a pista de um leitor da primeira edição do meu livro, eu fui descobrir a descoberta, descoberta ficou redundante, né? Mas era isso mesmo, descobri a primeira tentativa de alguém que tentou falar com os espíritos através de aparelho no Brasil. E ele antecede Thomas Edison na Europa. E aqui eu acho o arquivo, é uma lata de metal, a gente abriu com um cinzeiro de ferro, uma lata oxidada, dentro estava escrito em caneta tinteiro, memorial descritivo,
de um pedido de um privilégio de patente à República dos Estados Unidos do Brasil. Ele pede aí o direito de ser reconhecido por ser o primeiro homem a pensar em um telégrafo vocativo para falar com os mortos. E assim, Augusto Cambraia, 1909, apresentou às 20 horas de março, né? 25 de março de 1909, conforme está o registro embaixo aqui na tela. Foi uma emoção muito grande quando eu li isso. Essa mulher que nos atendia era católica, era o último dia de trabalho, não podia fotografar. Eu disse, mas é o seu último dia, ninguém vai saber nada, não tem nenhuma punição para a senhora. O máximo que poderia, ela demitir. A senhora está aposentada, amanhã não vem mais. Ela abriu o espaço para a gente fotografar. E quando eu li essa história que está aqui, ele pedindo o direito de ser reconhecido, que ele recebeu dos espíritos de engenheiros mortos em sessões mediúnicas no Rio de Janeiro, e ela disse, meu Deus, eu estou toda arrepiada. E eu falei assim, vai ver que o espírito do Cambraia está nos acompanhando aqui, fazendo essa descoberta, essa reivindicação linda, que é um momento histórico, que tudo estava guardado, escondido aqui, sem ninguém saber que existia. Ela disse, pelo amor de Deus, moço, não fale isso não, eu sou católica, eu não me dou bem com essas coisas de espíritos. E foi um momento muito elevado para nós, uma emoção muito grande, achar isso tudo escrito em 3 cópias de caneta tinteiro. Eu fiz a fotografia e guardo comigo até hoje os originais. Então, uma coisa interessante, o primeiro pesquisador do mundo a fazer um equipamento de transcomunicação não foi um americano, não foi Thomas Edison que tentou fazer contato por um fonógrafo, foi um brasileiro. E os primeiros contatos não foram recebidos na Europa, foi no Brasil. E o primeiro livro não foi de Frederic Jungerson, foi também de um brasileiro, Oscar Darronel. Olha a capa do livro. Vozes do Além pelo Telefone, novo e admirável sistema de comunicação. Os espíritos falando por telefone. Rio de Janeiro, 1925. Esse livro é fantástico. As primeiras comunicações do Padre Manuel, que ligou para a casa de Oscar Darronel, que era diretor da seção mediúnica na Avenida Passos, do Rio de Janeiro. E por volta de 10 e pouca da noite, o espírito liga e diz, Darronel, vocês deram alta àquele obsediado, e eu quero dizer a você que tem mais 3 espíritos que assediam ele, vocês não podem dar alta não, ele tem que ser tratado por mais 3 sessões e deve frequentar o centro para tomar os passes, e foi narrando tudo que tinha que ser feito. Ele tomou um susto de Padre Manuel, é o senhor no telefone, a ligação caiu. Ele imediatamente ligou para vários colegas do centro espírita. Naquele tempo, pouca gente tinha telefone, era telefone por telefonista. Acho que só tinham 3 amigos que tinham. Ele achou que eles estavam fazendo um trote, eles até se chatearam com ele. Ele tomou convicção que não era, saiu de casa, foi para o lado de fora, começou a caminhar no passeio e questionou, é voz direta, eu aceito, efeito físico, eu aceito, materialização, está tudo certo. Agora, espírito falar por telefone não é possível. Se for o espírito do Padre Manuel, diretor da sessão, eu vou botar a mão no trinco da minha porta, na maçaneta, esse telefone tem que tocar e ele vai ter que mandar uma mensagem para garantir que é ele. E eu vou pensar uma bobagem aqui, ele vai dizer o que eu estou pensando. Ele botou a mão na maçaneta, quando ele entrou, o telefone trinou, quando ele atendeu, o telefonista passou e a voz disse, Darronel, o rei matou 3 serpentes. Ele disse, como é que o senhor está fazendo isso? Ele disse, você não mandou falar o que você pensou na porta da casa, no batente? Pois sou eu, meu filho. Nós vimos vocês aí trabalhando, falando um com o outro pelo telefone, estamos 2 anos tentando. Agora a gente já sabe como é que telefona. E vamos telefonar mais vezes. Esses espíritos comunicaram com ele durante 6 anos. Ligava semanalmente. Ligou até para o trabalho dele no final da tarde, uma ligação chamou, e a secretária da sua ele trabalhava na aviação ferroviária do Rio de Janeiro, ele era um engenheiro. E a secretária chamou, doutor Darronel, tem uma ligação de um padre para o senhor. Quando ele atendeu a ligação, ele disse, mas Padre Manuel, aqui no meu trabalho, o que aconteceu para o senhor falar isso comigo? Ele disse, olha, essa sua telefonista é tão medrosa que se eu dissesse que era uma ligação do além, ela tinha dado uma síncope, Darronel. Porque ele disse que era padre, ela ficou pensando que tinha acontecido alguma coisa. Ele disse, mas o que o senhor deseja? Ele disse, hoje é seu aniversário. Chegue mais cedo em casa que nós preparamos a surpresa para você. Ele chegou em casa, meia hora mais cedo, 1 hora quase, e o telefone tocou. E os espíritos disseram, tem aqui um coral de freiras mortas, querendo cantar parabéns para você. E cantaram. Vamos executar aqui com a Orquestra do Além, Hino Nacional Brasileiro. Executaram. A Marseleuze, que você gosta da França. Executaram. Tem um poeta aqui, abolicionista, que vai declamar um poema, declamou um poema abolicionista. E pediu que ele ajudasse o irmão dele que estava doente aqui no Brasil. Olha que coisa incrível, gente. Essa narrativa toda está nesse livro espetacular.
o primeiro livro de transcomunicação do mundo, do Brasil. O primeiro transcomunicador, um brasileiro. Os primeiros contatos aqui. Isso significa dizer que os espíritos tinham um projeto para o Brasil. Não deu certo. O Brasil não tinha estrutura científica, como não tem, até recentemente, o Brasil vem crescer em ciência nas últimas 3 ou 4 décadas. E assim mesmo, boicotado, né? Quando o governo negacionista, e antes desse governo negacionista, os 20 anos zerados de investimentos. E naquela época o Brasil era agrário, não tinha estrutura científica para sustentar uma possibilidade dessa, mas os espíritos tentaram. E aí não assombraram os aparelhos daqui e foram para a Europa, e a transcomunicação surgiu lá. Da Suécia para a Alemanha, da Alemanha se espalhou pelo mundo, e hoje a transcomunicação viaja por baixo de todas as frestas. É um fenômeno belíssimo, é a legitimação do maior, mais importante princípio básico do espiritismo, porque Allan Kardec dizia que a única prova da imortalidade da alma é a comunicabilidade dos espíritos. A única prova da imortalidade da alma é a comunidade dos espíritos. A transcomunicação é o triunfo do espiritismo dentro da ciência, porque pessoas mortas agora têm suas vozes gravadas, suas imagens capturadas em scanner, em imagens de TV, eles podem deixar textos belíssimos, e nós estamos numa época de que nós podemos receber um alô, e ser um alô do além, e podemos desencarnar e falar com nossas casas, e num futuro bem próximo, isso vai ser uma realidade comum. A transcomunicação vem dizer que esse correio entre nós e o além não é um correio tão difícil, tão impossível. A gente tem o sistema mediúnico, ele é precário e muitos carteiros não são confiáveis na mediunidade. E pela TCI, não, nós temos uma dimensão espetacular. Quero ler para vocês um trecho para encerrar minha fala. Aqui, o transvídeo do Congresso da Itália, o Papa João Paulo II ainda estava vivo. Aqui em cima vocês leem comigo, ó, experimento de transcomunicação com o defunto no curso de um congresso internacional. Essa imagem foi capturada dentro do congresso, o filho Berto aparece na televisão, era um congresso de 2.000 pessoas e uma sala reservada de 200 pessoas, mais ou menos, onde se tentavam os contatos, e essa imagem veio nessa sala de contatos, a mãe estava lá, e a reportagem de capa do maior jornal de Milão. O evento foi feito lá. A notícia chegou ao Papa, o Papa mandou um telegrama de felicitação para esse jornal, reconhecendo a legitimidade das questões. E naquele ano, no Dia dos Mortos, o Papa pronuncia na Praça de São Pedro uma frase célebre que legitimava esse evento de transcomunicação na Itália. Ele dizia: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, porque, afinal, a vida não se encerra nos horizontes desse mundo. Palavra do Papa João Paulo II. Aqui a imagem de Hannah Bushbeck, a primeira imagem de movimento do mundo. Ela expressa o movimento com os lábios. Os estudiosos da fala dos mundos descobrem que, da comunicação labial dos mundos, diz que ela fala a palavra Liber, em alemão, que quer dizer amor, e eu usei para ser a capa do meu livro, que já vendeu mais de 100.000 exemplares, está saindo a 7ª edição. Espero que esse ano, até um pouco ali perto do fim do ano, para ver se dá certo. Mas eu estou fazendo uma atualização dele, um livro que vendeu muito fora dos meios espíritas, vendeu muito em aeroportos. Recebi muitos e-mails dizendo assim: minha irmã me emprestou seu livro, meu pai me emprestou seu livro, meu tio me emprestou seu livro, meu namorado me emprestou seu livro. Então, eu acho que leitor mesmo já deve ter uns 300.000, porque um livro, quando ele é emprestado para outros, que você termina de ler, acha tão interessante que passa para alguém. E eu escrevi de uma maneira que pudesse reportar a TCI, um livro que não doutrina ninguém, não tem uma visão religiosa, mas ele dá um impacto muito grande para quem não acredita, ou para quem crê também na vida após a morte, é uma esperança e um conforto. Mas eu quero ler para vocês um texto aqui pequeno, que está publicado na Revista Espírita de Allan Kardec, Revista Espírita publicada em 1864. Esse texto foi do Espírito Gutenberg, que se comunicou na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris no dia 25 de fevereiro, daquela data, da publicação da revista de 1864. Olha que comunicação fantástica. Eles estavam discutindo sobre
a legitimidade da clareza da comunicação dos espíritos pela mediunidade. As manifestações mediúnicas, que é o tema da nossa fala, e a maneira dos espíritos ter essa redução por causa do médium, porque o médium ele não é uma cópia xerox que o espírito passa a passagem, o médium é um tradutor. Não só o espírito fala pelo médium, o médium também acaba falando pelo espírito. Então, há um quanto aí de 30% de componentes mediúnicos da parte do médium nas comunicações psicográficas, psicofônicas, porque passa pela mente do médium, principalmente quando ela é semiconsciente. O espírito de Gutenberg diz uma coisa que é inacreditável. Mais tarde, diz ele, a eletricidade fará sua revolução mediúnica e como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito, não mais encontrareis essas lacunas por vezes lamentáveis, sobretudo quando as comunicações são lidas diante de estranhos. Olha que coisa incrível, a eletricidade fará sua revolução mediúnica. Transcomunicação, gente. Que eletricidade faria essa revolução mediúnica? Naquela época, a eletricidade estava nascendo. Ninguém sabia direito do que era possível. E realmente os espíritos hoje podem falar direto pelo aparelho. Ou seja, no médium há um componente dele que ele traduz. Quando o espírito coloca a sua voz no telefone, na fala, num gravador, num rádio, ou manda imagem pela TV, porque tem imagem com voz, é o espírito diretamente falando com você, impressionando os seus sentidos, como previa a 934 do Livro dos Espíritos, trazendo para nós essa realidade espetacular que são as comunicações em transvídeos para a Terra. Então, posso dizer a vocês que dentro da ciência, o além foi descoberto. Vai demorar um pouquinho para que a ciência admita, porque tem um espesso muro de cepticismo materialista que sim surgiu em torno da ciência oficial, mas o movimento da TCI não é um movimento dos espíritas na Europa, não é dos parapsicólogos nem dos religiosos. É um grupo independente de cientistas ligados à física, telemática, à informação digital, a gente ligado à química, pesquisadores da eletrônica, pesquisadores ligados às complexas estruturas eletrônicas. Garanto a vocês que a grande parte dos melhores cérebros do mundo estão envolvidos nessas experiências. E no futuro, muito próximo, talvez aí em meio século, muita gente vai pensar como nós. E que somos espíritos que está aqui de passagem, vivendo temporariamente nesse estado de impermanência que é o corpo físico, mas a nossa essência é a alma que somos, não o corpo que temos.